Olá! É nesta ilha de edição que o Persona em Foco é finalizado. Normalmente nós gravamos 2 horas de entrevista, mas vai ao ar apenas 1 hora. Agora nós estamos selecionando trechos inéditos dessas entrevistas, material que não foi ao ar nas edições normais do programa. É o que vamos mostrar nesta e na próxima edição do Persona em Foco. Bom programa! O teatro musical, Wolf, é uma grande paixão na sua vida? Cara, eu acho que é. Tem uma coisa assim que nós, brasileiros, a gente tem muita ligação com música e corpo, né? Além da gente já ter música na cabeça, a gente canta, todo mundo canta um pouco. Nós temos um carnaval, nós temos manifestações incríveis de música e de corpo também. A gente tem um corpo liberado, a gente pula, a gente brinca. E isso dá um diferencial, principalmente para o anglo-saxão. O latino traz uma graça. Eu sinto que isso me abriu muitas portas do corpo, da dança, me deu uma possibilidade de acesso aos departamentos que eu não teria esse acesso se não fosse brasileiro. Né? Mas você coreografa também, Wolf? A coreografia minha é a coreografia de ator. Eu não tenho conhecimento técnico de um bailarino para fazer uma coreografia clássica, mas as coreografias, quando elas envolvem emoção, localização, por exemplo, Blue Jeans, quando foi o começo do rap, a dança, o corpo, eu participei da coreografia. Tem alguns espetáculos que eu coreografo, mas eu adoro trabalhar com bons coreógrafos ou coreógrafas junto com eles. Eu não sou um diretor que faz a coreografia e eu vou assistir do dia que ela fez. Não, eu adorei trabalhar com a Fernanda Chama, com vários coreógrafos, Renato, vários coreógrafos legais que eles são integrados com o processo de direção. Eu acho que direção é tudo integrado. Direção, na verdade, é esse regente, que ele tem que saber corpo, ele tem que saber voz. Eu canto, então eu não sou diretor musical, mas eu sei exatamente as vozes que eu quero, eu mostro a nota que eu quero que aquela pessoa atinja, ou aquela comunhão, aquele conjunto, ou aquele vocalismo que deu certo. Enfim, a parte eu me meto em tudo nisso, porque faz parte da minha sensibilidade, talvez, do meu conhecimento. A partir daí, eu comecei a fazer muitos musicais, né? Eu prefiro os brasileiros, mas fiz o Beijo da Mulher-Aranha com a Raya. Com a Raya eu fiz muita coisa no começo, são os atores brasileiros, como a Cláudia Raia, como a Dani Vinitz, e muitos. Agora um dia desse aí, eu fiz o Faustão e vi o Raul Gazola dançando. Raul Gazola fez esse splash comigo, quando moleque, e ele é um grande bailarino. Um grande bailarino, está agora com 50, 60 anos e dançando ainda. Quer dizer, é um barato. Quem dança vai dançar a vida inteira. E todo mundo tem que aprender a dançar. A dança que for possível, a liberdade que você tiver e a elasticidade que o teu corpo te permitir. Mas dançar é uma sabedoria. E, Wolf, os seus trabalhos são muito teatrais, né? Você é, por excelência, um homem do teatro, né? E eu fico me perguntando, assim, qual a diferença de formar um ator para o teatro, para a televisão? Como é que você percebe hoje está tudo muito integrado? Sabe, um dos grandes baratos, Ferrara, da minha vida? Eu sempre fui uma pessoa sem preconceito. Eu convivi com muita gente que às vezes impunha limites por conceitos ou preconceitos. Eu vim de uma geração do teatro que tinha um certo preconceito com televisão. E eu, quando tive oportunidade, eu fui estudar televisão. Eu quis vencer na televisão, quis levar o que eu sabia para a televisão e não relutar sobre o que a televisão era. Televisão, nós vivemos num país miserável e a televisão é o que chega na casa do brasileiro, da classe D para baixo, então só a televisão chega. Então a televisão é muito importante, politicamente falando, como formação artística, como entretenimento, como formação de vida de cada um. Então, a ida para a televisão, eu já levei uns tapeadas assim do teatro, porque o cara virou diretor de novela. Imagina! E na novela eu fiz coisas incríveis e trouxe a novela para cada vez mais perto da sofisticação da classe A. E quando montei uma escola, eu ensino na minha escola a fazerem televisão. É caríssimo o equipamento de televisão, foi o mais caro da minha vida, montar estúdio, montar caminhão. Eu tenho caminhão de externo, eu tenho 3 câmeras, eu tenho pós-produção, ilha de edição, mas o aluno aprende a fazer televisão, cinema e teatro. Eu acho que isso dá uma cara diferente para vocês, agora, na nossa época, vocês que estão arrasando. Por isso que o jovem está tão bem preparado, tem que correr atrás. E Wolf, você, assim, dentro das possibilidades, né, eu acho que da escola, eu acho que você sempre coloca para a gente, professores, essa questão
do ator múltiplo, né? Que hoje já não é mais aquele ator de teatro, o ator de cinema, o ator de televisão. E assim, quanto à escrita para o teatro ou para a televisão, você diz agora, por exemplo, está tendo uma renovação, né, nessa coisa de teledramaturgia, mas para o teatro, roteiro, talvez você pense em algum momento estabelecer alguma coisa, por exemplo, com uma escola de formação para escrever, fundamental. Fundamental. E a origem, né? Tudo vem da origem. Você pode ir para qualquer caminho, mas a integridade, a integração e a formação original é que dá o tamanho do profissional, né? E eu acho que aí na literatura, talvez a geração de agora, muito imediatista, leia menos, se interesse menos, tem um mundo autista de imaginação, criação e prática, porque escrever é prática também. Todo grande autor escreve um pouco todo dia, qualquer um pode escrever. Bota no papel aquilo que você imagina, que você vê, que você acha diferente. Não se importa com o resultado, não. Se importe com a origem do seu pensamento, mesmo que seja uma pessoa simples. Escreva sobre o seu universo, sobre a sua vila, já diziam todos os grandes autores, escreva sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre o seu sentimento, e a partir daí você toca a humanidade. Então eu acho que a escrita é a origem de tudo e depende muito do foco de cada um. Então, a partir daí, o resto, tudo a gente vai se preparando. O ator, ele é uma preparação de tudo isso, de práticas, de cultura, de informação, de exercício. Agora, a origem do texto, e nisso a gente no Brasil tem que fomentar mais, a gente tem um universo tão particular, tão diferenciado, nós somos muitos povos de um grande povo, com seus hábitos, suas origens diferenciadas. Imagina se todo mundo começasse a escrever um pouco sobre o que sente, o que vê, o que é, como cresceu, como é sua tia, sua avó, sua cidade, seu amor. Eu acho que essa é uma prática que a gente não exercita muito. E eu sempre peço para os meus atores, que mesmo que estejam preocupados com a performance, com a representatividade disso, com a interpretação disso, que faça também esse trabalho de origem, né, para escrever. Porque é muito claro, Wolf, nos seus trabalhos, assim, a atenção com o trabalho também do ator. Eu vejo que você dá um valor muito grande a esse lugar do ofício, da trajetória, do ator. Aí eu pergunto para você, assim, alguns atores às vezes começam querendo fazer televisão, fazer novela, e depois se apaixonam pelo teatro perdidamente, né? Como é que você vê esse lugar, né? Olha, eu vejo com muita consideração o ímpeto de cada um. Eu acho que faz parte da minha origem de não preconceituar nada. Eu não tenho nenhum preconceito contra nada, nem contra aquele que desavergonhadamente planeja o sucesso. O sucesso é absolutamente estonteante, gente. Então, essa história essa relação com o sucesso é uma decorrência disso. Infeliz daquele que só procura aquilo, e alguns vêm, porque o mundo moderno, talvez até a mãe em casa, vai lá estudar, mas vê se você faz sucesso, senão eu não pago. Enfim, tem tudo isso. Quer dizer, você é muito oprimido pela expectativa que tem em torno de você. Você mesmo tem uma expectativa enorme em relação a você. Qual profissão que resiste a essa expectativa? Dificílimo. Então, relaxa com isso, porque sucesso todos queremos e faremos. Se fizermos coisas boas, em algum momento seremos aplaudidos e faremos sucesso. O resto é você que dá o gabarito do tamanho do ator ou da pessoa que você será. É uma maravilha fazer comédia. Comédia, para começar, é a comunicação mais difícil. É muito difícil você fazer rir. Você precisa de um bom texto, você precisa de uma liberdade, você precisa de vários fatores, de inteligência. Comédia é sempre inteligência, um timing. Se você não tem, você aprende a fazer. Ninguém nasce comediante, não. É engraçado desde pequenininho, não. Não, você aprende a fazer comédia. Comédia você estuda, você pratica. E é muito gostoso, muito difícil de fazer. Eu acho que devia ser até muito mais valorizado no mundo inteiro, os comediantes. Agora, que isso, na verdade, vem associado a uma história, a um personagem, a um texto, a um formato, a um diálogo, a uma convivência, a uma contracena. É nisso que eu digo que o stand-up é solitário, né? É mais uma comédia exibida. Você exibe sua qualidade. Tem grandes stand-uppers no mundo inteiro. Aqui no Brasil é uma coisa de 10 últimos anos, mas eu morei em Nova York nos anos 80 e já tinha no Carolines shows de meia hora de stand-uppers. E eu ia lá até para
aprender um pouco mais de inglês, que se você consegue entender o que um stand-up americano fala, você está sabendo falar inglês. Entendeu? Então eu ia lá para saber como é que, porque eles falam ali da gíria, eles estão falando de Manhattan, eles estão falando da atriz do cinema, eles estão falando de tudo, que é o up to date. E aí eu falo, ok, eu estou up to date no América, porque eu estou entendendo o que o cara do stand-up fala. Era uma forma de aprender inglês. E eu vivia no Carolina, e isso existe. Agora no Brasil, talvez por uma questão mais de produção, não existem grandes montagens de grandes comédias. Não estou vendo nenhum Mulher, nenhum Feidô, nem nada sendo montado aqui com 10, 12 comediantes fazendo uma coisa divertida. Então é mais fácil um comediante fazer sozinho um solo, por causa da miséria que nós estamos vivendo em nível artístico no nosso país. Mas não que isso seja menor. É muito difícil ser um comediante e fazer comédia. Você experimentou dirigir cinema também, Foi, né? já fiz um filme, estou fazendo agora um roteiro para o outro, e eu não fiz mais cinema por falta de tempo. Eu agora, nesse último ano, eu cortei um pouco o meu tempo, porque a gente faz cinema na televisão, né? A televisão brasileira, principalmente a Globo, é tão sofisticada nas produções, que praticamente você faz um filme por dia. Então, eu fiquei muito tempo na indústria da televisão, e não tive tempo de fazer cinema como eu gostaria. E como cinema é integração, eu estou começando dos roteiros. Eu quero fazer filme originalmente meu mesmo. Então, eu estou preparando 2 ou 3 roteiros, que eu acho que o diretor de cinema, ele não é só um diretor, ele também é o autor. Se você vai falar de qualquer um, de Bergman, de Fellini, de Woody Allen, de qualquer diretor que você admire, ele é o criador daquela história e o realizador daquela história, né? Então, eu acho que a direção e a criação e a autoria, o roteiro, são muito ligados no cinema. Então, é essa que é meu próximo foco, passo e tesão. Durante alguns anos, você se aproximou da seita Rajneesh, fez as meditações, os exercícios, usou vermelho e pensou até em ir morar na Índia. Por que você não foi morar na Índia? Essa coisa simples, Por que eu não fui morar na Índia? Eu fiquei uns 4 anos, assim, seguindo algumas coisas Eu não era total Rajneesh, mas eu era total, assim. Usava vermelho, punha o colar e... Foi bom, Foi Regina? a época que eu fazia Chiquinha Gonzaga, que eu lembro que eu adorei, porque o figurino de Chiquinha Gonzaga era vermelho, era todo em tons de vermelho e lilás. E o Flávio Império não sabia. Então eu já achei que era para mim. Era um sinal. Era um sinal. Aquele trabalho era meu, que estava tudo certo, né? Foi uma coisa super importante na minha vida ter feito isso, Regina. porque eu resolvi ser radical um momento e viver uma coisa que é contra tudo o que eu achava completamente ridículo você ser de uma seita. Eu desprezava as pessoas e eu resolvi fazer isso porque eu fiquei completamente apaixonada com as possibilidades de descobrir coisas desconhecidas em mim através daquelas meditações, que eram meditações basicamente físicas, entende? Eram trabalhos intensos físicos que eu fazia. E quem te apresentou a isso? Quem me apresentou? Como é que você chegou nisso? Eu cheguei através de um amigo que me levou para uma meditação, sabe? Me falou, você tem um vestido vermelho? Porque eu falei que eu gostava de dançar. Ele falou, então vamos lá no centro. Eu fui no Centro Rajneesh. Eu tive um prazer tão grande de ficar dançando de uma forma que eu nunca tinha dançado na minha vida, que era sem... Eu não estava dançando para ninguém, eu estava dançando para mim mesma. Eu não estava para o olhar do outro. E era um lugar que todo mundo estava dançando, cada um para si mesmo. Mas não era gente de teatro? Não, eram pessoas as mais diversas. E foi uma experiência tão forte, porque eu percebi que a minha vida estava muito para o outro. Que desde que eu me entendia por gente, eu estava representando para alguém. E me deu uma vontade tão enorme de mergulhar fundo dentro de mim, e o único jeito era botar as caras ali numa coisa que era completamente estranha para mim, tudo aquilo. Foi libertador, Foi né? libertador, foi libertador. Nessa época, eu consegui fazer um estágio em Estocolmo. Nossa, e como é que era esse processo de trabalho?
os ensaios? Ah, eu vi lá em Estocolmo? No Dramaten Theater. Estocolmo. Foi muito bom ver tudo isso, né? Uma coisa intensa de trabalho, muito organizado. Ai, que inveja. Muito sossegado. Mas é engraçado, eu cheguei lá, eu conheci uma atriz, Lili Tercelius, que tinha a minha idade, e eu fui almoçar com ela. E aí eu perguntei, mas por que você resolveu? Porque ela falou, eu recebi o seu currículo dizendo que você estaria visitando e queriam saber quem gostaria de encontrar com você. E eu quis. Eu falei, eu posso saber por que você quis encontrar comigo? Nós temos a mesma idade. E depois, eu sou muito curiosa com o Brasil. Ela tinha assistido Malu Mulher. E ela dizia que ela achava o português muito bonito, que a Regina Duarte falava assim, Fonseca, eu te amo. E ela repetiu isso, eu achei tão engraçada aquela sueca falando. E aí eu comecei a falar para ela, eu era a atriz que tinha ganho o prêmio aqui e eu não sabia o que eu ia fazer em seguida. E ela já sabia o que ia fazer nos próximos 5 anos de carreira, ela já tinha tudo resolvido. Aí que foi impressionante a diferença do ambiente, não é? Da situação que de aqui um você ator ser aqui, ter ganho o prêmio de melhor atriz do ano não significava que você tinha sequer trabalho. Não tinha garantia nenhuma. Nenhuma. E ela achava que a vida dela era um tédio. E ela aí comentou isso, ela falou, mas que inveja! Por isso que vocês são tão criativos. Porque ela falou, eu já estou aqui sabendo tudo o que eu vou fazer. Ela achava um tédio. E você sabe? invejava a vida dela, E eu provavelmente. invejava o salário dela, a segurança dela, não é? E também aquela disciplina, que todo dia ela tinha hora para o aquecimento, hora para a ginástica, hora para a aula de voz e depois o ensaio, porque estavam sempre ensaiando e fazendo espetáculos à noite. Já ensaiando a próxima. E já ensaiando a próxima. Mas você chegou a conhecer o Bergman, não? Não, o Bergman não, ele estava na ilha dele. Na ilha época. dele, judiando da Liv Ullmann. Liv judiando, né? Que você conheceu também. A Liv Ullmann conheci aqui depois. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Eu já vivi vários momentos complicados, só que esse é um complicado diferente do complicado que eu vivi antes. Eu estou tentando ver como que eu vou fazer para articular essa questão de produção, que eu estava muito organizada. Primeiro, eu estava organizada naquela época que o teatro vinha da... ele se fazia com o dinheiro da bilheteria, não é? Você não precisava de patrocinador. Então, era uma coisa, se a peça fazia sucesso, você ganhava bem. Se a peça não fazia sucesso, você perdia dinheiro. Era um risco, mas eu comecei a fazer teatro nessa época e eu gostava disso. E eu me dei bem algumas vezes e outras vezes não. Se a gente ganhar a guerra, eu vendi o Volkswagen para pagar. E em uma relação tão delicada, eu ganhei dinheiro. Então, mas eu aprendi. Depois mudou tudo. Depois era com patrocínio, com Lei Rouanet. Foi dificílimo para mim aprender toda essa burocracia. Mas eu fui lá, porque eu queria tanto poder escolher o que eu queria fazer, né? E não tem outro jeito. Se você não vai lá e se produz, você não consegue. Aí eu consegui aprender a fazer a Lei Rouanet, fazer tudo isso, produção, como é que funciona. Agora já não é mais também. Entende? Agora é um outro modelo. Então, eu estou justamente neste momento, cheia de projetos, querendo fazer muita coisa, porque eu estou ficando mais velha. Então, eu queria aproveitar o tempo para fazer mais coisa, sabe? Fazer várias coisas assim. Também a gente ficava em cartaz 4 anos, agora você fica 4 meses, é um grande sucesso, não é? Então, as coisas mudaram tanto, então eu queria conseguir agora fazer muitas coisas. Sabe? Pegar várias peças, desde a Bishop, Desarticulações, Agora Eu Vou Ficar Bonita, que foi a última que eu fiz. Eu queria pegar essas peças e fazer mais vezes. E, ao mesmo tempo, já queria inventar outras, né? Queria fazer rápido. Mas eu estou muito empacada nesse momento com essas questões de como é que eu vou fazer agora a produção, sabe? Tá difícil isso. E tá assim. Eu achava que eu tinha que dar uma de Jean Genet e ser o Jean Genet da Lapa. E então eu tive 2 anos intensos na Lapa, né, de vida subterrânea, ou boêmia, ou o que seja. E eu tenho certeza que eu não seria
que eu não escreveria as histórias que eu escrevo agora se não fossem esses 2 anos de formação. Ali você conheceu muita gente, você conheceu também outros Sim, autores, sim. outros artistas. Quem, você lembra quem que... Não, eu me dediquei mais ao submundo mesmo, entendeu? Que estão no romance. Que estão no romance Lábios que Beijei, né? Que você... Pois é, eu tenho um livro chamado Lábios que Beijei, no qual eu conto toda essa minha passagem pela Lapa. Que é uma passagem, foi muito enriquecedor. Um escritor tem que fazer essas coisas, né? Eu tenho muita preocupação, eu sinto muita preocupação com os escritores que hoje em dia, que são pessoas de classe média, que nasceram e se criaram em condomínios fechados. E não viveram. Não viram que o mundo, histórias né? eles vão contar, né? Entende? E você percebe claramente quando o escritor, quando uma história é fruto da experiência do escritor e quando não é, né? Quer dizer, existe uma diferença. Ele foi lá, muito grande. pesquisou, alguém contou, Alguém não tem a contou, verdade pois é, de quem viveu exatamente, mesmo, de quem estava lá. Né? Aliás, isso é muito nítido no... Acho que o autor de telenovela brasileira, principalmente da sua geração, viveu muito, né? Assim, é diferente de outros autores e roteiristas. Eu sempre repito aquela frase do Android de Blade Runner, que é: o que esses olhos já viram, o que meus olhos já viram, cara, entende? Daria muita novela. Por isso que eu vejo verdade nas novelas, né? Pois é. A escolha de um elenco de uma novela é uma verdadeira batalha que dura vários meses, né? Porque o autor tem uma visão do elenco que pode não ser a mesma do diretor e também pode não ser a mesma da emissora. Então, e além disso, existem atores que você quer, mas que já estão comprometidos com outras coisas. Então, existe uma negociação que dura meses. Às vezes a novela já está sendo gravada e tem personagens que não estão ainda fechados, né? Eu não escrevo pensando em atores, eu primeiro penso em personagens. Depois que eu tenho a história e tenho os personagens, é que eu penso no ator que vai fazer aquele personagem. Todos os dias eu acordo às 5h30, eu me preparo, né, para trabalhar, né, e aí às 7h eu sento diante do computador e escrevo. Não sei bem o que, mas eu vou escrever diariamente. Que pode ser rede social, pode ser roteiro, pode ser... Pois é. E eu tenho um problema. Quando eu estou viajando, eu levo o laptop, mas eu não consigo escrever naquele teclado, porque eu escrevo muito rápido. E o teclado do laptop é pequeno. Então, eu sempre levo um teclado normal, que eu adapto ao laptop para poder escrever com a rapidez. É quase uma dependência. É uma dependência. Muito bom. Minha mala ficou muito pesada por causa disso. Primeiro, você tem que aprender a ler, não é? Aprender a ler, eu digo, você lê sabendo que aquilo não é uma diversão, é a sua educação, é a sua educação como futuro profissional da escrita, né? Você tem que aprender a ler, você tem que ler muito, você tem que viver, tem que observar a vida, tem que observar as pessoas na rua, nos lugares onde você vai, e tem que ter coragem, foco, persistência, porque não é fácil, é uma profissão de poucos, né? É uma profissão que não permite mais do que 10 pessoas em cada novela, 10 autores, não tem mais do que isso. Então, você tem que ter muita coragem, muita persistência, mas você tem que se preparar. E como é que você se prepara? É lendo, é vendo, é aprendendo, e sendo também muito honesto em relação a tudo que você vê e você aprende. Uma coisa que o autor de novelas não pode ter, ou não pode esperar por ela, é a inspiração. Você tem que produzir 6 dias por semana, 6 capítulos de 35 páginas cada um. Então, você tem que acordar e sentar no computador e escrever. Você não pode pensar, hoje eu não estou inspirado. Não existe isso. Entende? Durante a novela Império, durante o tempo que a novela esteve no ar, eu não tirei um dia sequer de folga. Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, não podia ter dor de cabeça, não podia ficar resfriado, não podia beber para não ter ressaca, né? Então, você é um trabalhador, e é um trabalhador que tem que produzir muito. No final da novela, você escreveu 4.800 páginas. Então, não tem inspiração que preencha esse espaço. É trabalho, né? É concentração, é foco. Então, inspiração, para mim, é uma coisa que não existe. Existe respiração.
um pouquinho de GTC. Vamos. O Grupo Teatro da Cidade de Santo André. Então, a gente formou esse grupo lá, o Grupo Teatro da Cidade. Eleni conhecia a classe teatral toda, né? Então tivemos o cenário e figurino do Flávio Império. Flávio Império, a música do Paulo Herculano, né? Então foi assim, tinha tudo para dar certo, né? As nossas roupas eram maravilhosas, né? Feitas com toalhas de banho, o meu vestido maravilhoso que parecia veludo assim, em alto relevo, na realidade era toalha de banho que é um alto relevo, né? Mas no palco com a iluminação muda tudo, né? Então eram lindíssimos e a Sônia era muito bonita, né? Com 17 para 18 anos era uma beleza, né? E ela fazia então a namorada dele. Ele não era assim carequinha como ele é hoje, não. Ele tinha cabelo. Quando ele entrava em cena, as garotas desmaiavam assim. Era isso que eu ia falar. Todas de branco. Ai, ela falava. Todo de branco, enfeitado de prata, com aquelas botas assim. Preta de verniz, cabelo. E a Eleni foi uma pessoa muito, muito importante no Grupo Teatro da Cidade, no teatro. Eu gostaria, Sônia, você falou dela rapidamente, e a gente tem muitos jovens aqui entre nós que não sabem dessa época. Eu gostaria que você contasse um pouco mais o que foi que aconteceu com a Eleni. A Eleni entrou de cabeça na luta armada contra a ditadura. E nessa luta que ela entrou, ela foi para a guerrilha, ela sumiu. Aliás, a Silvia, que é a esposa do Natal, foi também muito amiga dela, e não se encontrou o corpo dela. Sabe-se que ela foi muito torturada e que morreu durante as torturas. Mas não se achou mais, não se sabe o que aconteceu. E não foi só ela, né? Naquela época, muitos dos nossos amigos tiveram a mesma sorte, né? E como os atores, eles achavam que todos nós que trabalhávamos nisso, que ajudávamos, éramos comunistas. Não é verdade. Não era verdade isso. Nós não éramos comunistas, nós queríamos um país melhor. Isso não quer dizer que seja comunista. O comunismo também é uma ideologia que segue quem quer. Não somos contra as ideologias, mas não foi... Nesse grupo, depois que lutou contra o exército, tinha comunistas, como tinha budista, como tinha presbiteriano, como tinha católico, tinha de todas as profissões. Tinha pessoas que nunca nem tinham visto uma arma na mão. Eles não entraram lá para matar ninguém, eles entraram para lutar contra a opressão. Eu gostaria que ficasse bem claro isso, porque não nos chamem de terroristas. Nós não éramos terroristas, como acontece hoje, que a gente vê na luta internacional. Não éramos. Agora, claro que nossos ideais eram diferentes dos ideais do exército naquela ocasião, não é? A ideologia do exército é sempre defender a pátria, não é? Como eles achavam que nós éramos um perigo para a pátria, então eles eram contra nós. Eu acho que ficou claro isso. Uma pessoa que teve importância fundamental na produção dessa peça, a Ecos, também fez questão de gravar uma mensagem para você. Sônia, muito bem, muito gostoso te rever agora nesse programa, mostrando uma trajetória maravilhosa de sua vida. Eu te conheci há muito tempo atrás, junto com seu amigo Antônio Petrin, o Teatro da Cidade, de grandes espetáculos, e um dos espetáculos, o diretor Celso Nunes, que a gente tinha contratado para dirigir o Ecos, resolveu convidar vocês dois para um papel de um casal no Ecos. O espetáculo se tratava de um rapaz de 18 anos, mais ou menos, cegou numa madrugada, num aras, os olhos de 5 cavalos. Eu suponho que seja um dos primeiros trabalhos que você fez em São Paulo, se eu não estiver enganado. O espetáculo ficou lotando o Teatro Maria de la Costa por quase 2 anos,
toda noite lotado. E lembre-se que naquela época não era uma coisa de fim de semana, era de terça a domingo, sendo 2 sábados e 2 domingos. O Henrique Schuster foi assim, corajoso, porque eu e o Petrinho éramos desconhecidos em São Paulo. E ele nos tinha visto em Santo André, fazendo no GTC, e nos levou para fazer. E foram 2 papéis que nos impulsionaram no teatro em São Paulo, né? E eu fui indicada como prêmio de melhor atriz, não ganhei, mas fui uma das indicadas, né? E isso nos projetou em São Paulo. Não projetou só individualmente, projetou o grupo que conseguia fazer esses espetáculos todos e lançar atores de nível superior. Nós todos éramos bons atores, né, Natal? Não tinha um melhor que o outro, porque a gente ensaiava com... Sabe, era um amor pelo teatro, era diferente de ir lá e fazer um espetáculo. Quanto deu a bilheteria? Não era isso. Não era, a nossa proposta era diferente. A nossa proposta, ao fundar o Grupo Teatro da Cidade, foi fazer uma plateia em Santo André, que não existia, né? As pessoas vinham a São Paulo ver espetáculos, ou algumas companhias iam a Santo André. Muito raras, né? Muito raras. Então, era uma perspectiva diferente. E o Henrique deu um impulso na nossa carreira. Ô, Sônia, fala uma coisa. Você fez também vários trabalhos na televisão. E você acha que para fazer televisão é importante também fazer um trabalho em teatro? É engraçado, porque do ponto de vista de criatividade é completamente diferente. Eu acho que o ator que faz teatro antes, ele tem mais segurança quando ele chega na televisão e entende melhor os papéis e sabe trabalhar sozinho, porque a televisão não dá tempo do diretor te dar muita informação. O diretor faz uma direção quase como a gente chama de trânsito, assim, entra pela direita, vai para a esquerda, vira lá, faz aqui, abre aquela porta, aperta. Não dá tempo a gente gravar. Eu cheguei a gravar na SBT 33 cenas num dia. Com não só texto, mas marcas todas. Então, você tem que chegar com o papel decorado e com as ideias prontas na cabeça. Não dá tempo do diretor. Então, para isso é que o teatro é importante quando você faz televisão. Porque na hora de fazer é completamente diferente. A Regina me disse, com a Sônia, não fala desse jeito que você fala no teatro. O microfone está aqui, não precisa gritar. Eu falo assim, não, isso te dá uma postura diferente. Que em vez de você falar assim, vem aqui, você fala assim, vem aqui. Né? Você vai mais para o grave. Vem aqui. Ou então, vem aqui. Né? Quer dizer, é outra postura e tudo, mas que te dá uma formação de ator melhor dá. É nesse sentido. Nós temos um clipe aqui com alguns dos trabalhos que você fez na televisão. Vamos ver? Não fala asilo, né, Malu? É um lugar de repouso para pessoas idosas, né? Ai, meu Deus, acho que agora a mamãe esclerosou de vez, viu? Imagina que ela me disse no telefone que vai passar o Natal lá, porque aqui ninguém liga para a existência dela, né? E nem me deixou responder, fui desligando o telefone assim. De um cão. Oi, Dadá. Como vai, dona Dadá? Tudo bem. Poderia estar melhor, mas eu fiquei muito chateada com o que aconteceu com a Raimunda. Com a Raimunda? O que aconteceu com a Raimunda? Vocês não souberam, não? Raimunda foi presa. Parece que aquelas joias que haviam sumido lá da casa do seu João foram encontradas na casa da Raimunda. Então você acha que eu sozinha não mereço sua companhia? Claro que merece. Mas foi você que me cobrou, dizendo que as crianças sem a mãe precisavam mais da minha companhia. Mas ainda precisam. Mas graças a Deus o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, não é? Foram os 2 lá para a escola. Depois da morte do Lenin, quando Stalin assume o poder, que daí toda essa coisa riquíssima que houve na União Soviética pós-revolução, foi toda reprimida, né? Porque daí começou a pairar o realismo socialista, né? A fórmula do realismo socialista. E muitos desses caras foram mortos. O Meyerhold, inclusive, não se sabe onde está o cadáver dele. Quer dizer, muito desses artistas sumiram, foram para gulags ou foram mortos pelo regime stalinista, enfim, ou morreram de tuberculose, mas foi uma fase o Mayakovsky se suicidou, enfim,
Mas foi muito inspirador para mim estudar esses... E o Meyerhold seria mais aquela coisa de um teatro físico, mecanicidade, como é que era aqui? A biomecânica. Biomecânica, né? O Meyerhold é interessante porque ele foi aluno do Stanislavski. E foi o aluno predileto do Stanislavski. O Stanislavski é incrível também, ele tem... Nossa, é maravilhoso. Mas o Meyerhold, ele partiu para uma... É um pouco aquela coisa, né, edipiana, né, do filho predileto romper com o pai. É o Jung com Freud, a mesma coisa, enfim. O Meyerhold partiu para uma outra linha, né, que foi exatamente a biomecânica e fez coisas incríveis, fez encenações incríveis. Do jeito que anda a política atual, você não acha que estaria na hora do Pai Ubu reaparecer? Não, teoricamente sim. Eu fiz o Ubu a primeira temporada 3 anos, mais depois ainda fiz uma remontagem, ficou mais 1 ano e tanto. Olha, nós fizemos com o Bu 1.080 apresentações. 1.080 apresentações. Nenhum espetáculo de teatro no Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? Quer dizer, 1.080 apresentações no espetáculo de teatro. Quer dizer, hoje em dia... Bom, hoje em dia, para fazer 1.000, para fazer 100, você precisa fazer quantos anos? Só faz 2 por semana? Não, pois é. Quer dizer, 50 é o máximo. Pois é, nós comemoramos, fizemos a festa das 1.000 apresentações, depois ainda fizemos mais. No total, quer dizer, foi um espetáculo que foi visto por mais de 400 mil espectadores. 400 mil espectadores, quer dizer, isso hoje em dia, o teatro, infelizmente, ele se tornou uma atividade diletante de uma certa maneira. O teatro, infelizmente, o teatro se desprofissionalizou, no sentido de que o teatro hoje é uma atividade feita aos finais de semana. O teatro, mesmo as grandes produções, vocês sabem disso, em geral, sábado e domingo, ou sexta e sábado, no máximo sexta, sábado e domingo. Daí você tem muitos espetáculos que fazem só às quintas, outro faz quarta-feira, meia-noite, outro faz segunda, outro não sei o quê. Nesse período, nós fazíamos 7, 8 espetáculos semanais. Em teatros grandes, em teatros 600, 700 lugares, no Sérgio Cardoso, quase 1.900 e tantos lugares, quase 1.000 lugares. Então, infelizmente, a gente hoje vive um momento que o teatro virou quase que uma coisa diletante, uma coisa que é feita aos finais de semana. Mas, respondendo a sua pergunta, Cida, quer dizer, no caso do Bu, eu acho que ele caberia perfeitamente, seria totalmente atual hoje, mas eu já fiz o suficiente, quer dizer, eu fiz... A sua parte. Eu não... A parte que me cabe deste... Não, eu vi um pedaço ali do Bu, era um pique, eu praticamente não saí de cena, era um espetáculo de 2 horas e 20. Eu sei. E eu acho que eu não tenho mais nem pique físico para fazer o espetáculo, de fato, chama Folias, o subtítulo Folias Físicas e Patafísicas e Musicais. Eu não tenho pique para fazer, e a gente fazia 2 sessões sábado, 2 domingo, impressionante. Quando eu crio os espetáculos, na verdade, eu crio quase que de uma forma coletiva, porque eu ouço muito e incorporo muito as sugestões, as ideias, as loucuras, as coisas que os atores trazem. Olha, eu tive o privilégio de trabalhar com atores extraordinários. E acho que por isso também que os resultados tiveram esse grau de excelência, porque eu sempre tive cercado de gente muito boa, que contribuiu muito, não apenas interpretando, ao contrário de uma produção normal, em que você chama um ator, que é ótimo, ok, que ele faz o seu papel, maravilha, está tudo certo. Aqui, sempre houve a perspectiva de trazer protagonistas, mesmo que o ator tivesse 5 minutos de cena, quer dizer, naquele momento, ele tem um momento de protagonismo, ele tem um momento que ele está no seu melhor, no seu ótimo. E, consequentemente, o espetáculo estará no seu melhor. Exatamente. E, consequentemente, o espetáculo estará no seu ótimo. Exatamente. Eu acho que, como hoje o panorama, o fazer teatral está formatado, e está formatado de uma forma já cristalizada. Não posso só eu, ok, eu vou fazer de terça a domingo. Porque o próprio público também agora já está condicionado, que teatro é uma coisa que acontece aos finais de semana. Ou tem o teatro de alternativo, que
quinta-feira, meia-noite, ou segunda-feira. É isso. Então, é complicado isso. Cacá. E isso, mais do que complicado, isto corta o meu coração. Não só por mim, pelo meu fazer, quer dizer, de ver o teatro, porque mais do que isso, e em decorrência disso, o teatro perdeu a importância social que ele tinha. Política, até de entretenimento. Até de entretenimento, não precisa nem ir tão longe, até de entretenimento. Hoje em dia o teatro é quase que um pit stop, é quase que um esquenta para a noite. Hoje em dia as pessoas escolhem a peça pelo tempo de duração. Ah, essa aqui só tem 50 minutos, que legal. Ótimo, é rápida. Eu vou lá, tal, pago o meu dízimo cultural, daí depois eu vou beber, eu vou comer, vou trepar, vou sei lá o quê. Eu estava tentando lembrar, e até pergunto a vocês, tentem se lembrar, nos últimos 5 anos, 3 espetáculos, não que tivessem feito um sucesso, que ficou 2, 3 meses em cartaz lotado, um espetáculo que realmente fez parte da vida cultural da cidade, porque o teatro, historicamente, aqui no Brasil, mesmo nos seus momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de repressão, de agrura econômica, era uma coisa importante. Um espetáculo como, sei lá, Rasga Coração, era um acontecimento da cidade. Um espetáculo como Macunaíma, do Antunes, era um acontecimento da cidade. Um espetáculo como O Rei da Vela, do Zé Celso, era um acontecimento, as pessoas falavam sobre isso, mesmo que não tivesse assistido. Era uma coisa que fazia parte da vida cultural e da vida das pessoas. Seu cotidiano. Hoje, me citem 3 espetáculos nos últimos 5 anos que vocês se lembrem que tenha tido essa potência. Não que fez um sucesso comercial, tal, que tem essa coisa de realmente mexer com a cidade, mexer com o imaginário, virar um tema. Me citem 3. Me citem 2. 1. Nenhum. Então, that's the question, meus amigos. That's the question. Respondendo, me alonguei na resposta, mas that's the question. Cacá Rossetti, e o cinema? Não foram muitos filmes até agora. Como você analisa suas participações no cinema? Eu fiz muito pouco. Eu fiz pouquíssimos filmes e sempre, assim, pequenas participações. Eu não tenho uma... Você lembra todos eles? Eu fiz o Onde Andará Dulce Veiga. Uhum. Eu fiz o Desmundo. O Desmundo. Fiz... Tapete Vermelho. Tapete Vermelho. E... Tapete Vermelho. Mas sempre participações pequenas, assim, sempre coisas pequenas. Não tenho, assim, um trabalho importante no cinema. Podem ter sido participações pequenas, mas um dos cineastas com quem você filmou lembra muito da sua participação no filme dele. Vamos ver quem é? Dom Afonso Soares de Aragão. Cacá, querido, e te agradecer a tua participação no Desmundo, que você abrilhantou o filme. Apesar dos percalços, a tua participação no filme é, assim, visceral. É isso aí, Cacá. Isso, padre! Não vieram do monastério? Quer dizer, vejam, senhores e as senhoras, não apenas era uma participação minúscula, eu tinha uma fala e meia, como eu tomei uma escarrada na cara da Simone Spoladori. Essa foi a minha grande participação no cinema nacional. Quer dizer, quero mandar um abraço para o Alain. O Alain é meu amigo desde sempre, meu amigo, grande amigo. Agora, amigo? Eu fiz o filme, que era o seguinte, uma participação minúscula, ganhei mal e tomei uma escarrada na cara.
Muito amigo. Isso é para poucos. Isso é uma metáfora da situação do ator no cinema brasileiro. Ô, Cacá, em 2010 você assumiu a presidência da ABM. O que é essa associação, Cacá? Não, isso é O sacanagem. que ela faz? Não, isso não existe, isso é sacanagem. Isso é sacanagem do Milton Neves. O Milton Neves, ele é muito meu amigo, mas ele adora me sacanear. E ele tem um site forte, importante, que é o Terceiro Tempo. E daí ele colocou isso, que atualmente eu sou presidente da ABM. Né, mas você venceu uma eleição por Associação Brasileira 82%. do Não, Centro. isso é injeção dele, isso é sacanagem dele. Ave Maria. Associação Brasileira dos Malas. Eu quero ter o meu direito de resposta. Ele coloca no site dele, o site dele é muito lido, enfim. Eu quero dizer o seguinte, que o Milton, ele, durante muitos anos, antes de ser esse apresentador de sucesso, esse comentarista de sucesso, ele foi presidente de duas empresas, da Samsonite e da Primícia. Deixa eu só contar, assim, por exemplo, coisa que não tem no Google, sabe? Eu me lembro, na minha casa, a leitura, o Plínio tinha acabado de escrever o Abajur Lilás, ele convidou umas pessoas para ir lá em casa, ele ia ler a peça. Era Alberto d'Aversa, que Deus o tenha, um homem italiano maravilhoso, que contribuiu imensamente para o teatro brasileiro, um dos italianos que vieram aqui para o Brasil, para São Paulo especificamente, então era o d'Aversa, era a Cacilda, a Vó Amor não estava, não sei porquê. E tinha uma outra pessoa que eu não me lembro quem, mas duas pessoas, mas do d'Aversa e da Cacilda eu me lembro muito bem. Quando acabou a leitura, entendeu? Eu me lembro da Cacilda, ela estava sentada no sofá. Bom, primeiro parênteses, assim, cada vez que eu olhava para a Cacilda, sentada no sofá da minha sala, eu ficava assim, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Cacilda sentada no meu sofá, não é verdade, não é verdade. Eu não conseguia nem falar com aquela mulher, né, na minha frente. Mas Cacilda teve um surto, sabe? Eu me lembro dela assim, porque não sei o quê, porque a gente tem que fazer, porque isso, ela levantou, eu posso levantar aqui? Posso. Ela falou assim, e aqui, a gente tem que sentir no corpo, e ela fazia isso no corpo, aquela magrelinha, aquela coisa minúscula, aquela voz, respirando, tudo errado, assim. Foi a primeira visão que eu tive do Abajur Lilás. Eu que tinha batido a máquina, porque eu bati a máquina, as peças do Plínio. Mas, de repente, esse surto da Cacilda em relação ao texto, que eu falei assim, caramba, sabe? Ela pegou, ela tinha essa coisa meio animal, sabe? De pegar as coisas para ela, sabe? E quando ela fazia aquilo no corpo dela, eu falei assim, é no corpo que ela está sentindo isso tudo, sabe? Então, era uma coisa assim, do outro mundo. E o d'Aversa, maravilhoso, expondo, fazendo uma análise crítica. Depois vocês fazem uma experiência muito interessante de popularização de teatro, que começa com Balbina, e você monta com direção do Jonas Bloch e o Tony Ramos, Quando as Máquinas Param. A repressão um dia baixou no sindicato e no espetáculo. Aí, acontecia o seguinte, a gente estava lá e, como eu falei, a diretoria era toda do partidão. Na época, a repressão estava... Na época, o que aconteceu historicamente é, primeiro, eles prenderam, torturaram e mataram as pessoas da luta armada, né? As pessoas que achavam que a revolução tinha que ser feita mais violentamente. Depois, eles começaram a prender gente do partidão, os que incomodavam. Então, chegaram na diretoria do sindicato e prendeu todo mundo. E nós estávamos lá embaixo, né? Lá embaixo, que eu digo porque o salão era lá embaixo. Aí, nós sofremos como é que eu vou chamar disso? Não é evento. Uma blitz. Só que terrorista, entendeu? O pessoal do grupo de luta armada fez, no final do espetáculo
de quando as máquinas param, era assim, dava um blackout, né? O Zé eu estava grávida, ele não queria que tivesse o filho, não sei o que, ele dava um soco na barriga e dava um blackout e acabava a peça. E Niki deu o blackout, volta, eu estou com um revólver apontado na minha cabeça e um companheiro dizendo, você fica quieta, não se mexe. E o que acontecia normalmente era que o Tony saía de cena e depois voltava para os aplausos, entendeu? O Tony estava na porta, ele parou, ficou lá estatelado, que tinha outro com o revólver apontando e uma menina na plateia com uma metralhadora apontando para o público. Justo nesse dia, quem estava na plateia? Minha tia Freira, entendeu? Que não deve ter entendido daí. E meu irmão também queria levantar e me salvar. Bom, mas, enfim, e ele falou, fica quieta. E eu vi, porque o Plínio ficava sempre no primeiro andar, lá conferindo as coisas, e tinha uma menina que ficava atendendo o público, assim, no corredor central. E eu falei assim, não, Beth, vai chamar o Plínio, que estão aqui. Porque a gente tinha que mostrar que nós não estávamos coniventes, entendeu? Porque senão... Porque se a gente falar, companheiro, tudo bem, não sei o quê, a gente podia, não só nós ali, mas complicar a vida do pessoal, da diretoria que estava sendo presa. Enfim, era uma situação muito difícil. E aí, eles leram um manifesto, né? E como toda ação é rápida, e eles saíram correndo, foram embora, não sei o quê, e eu fiquei o tempo todo com o revólver na minha cabeça. Isso foi o de menos, porque a gente sabia o que estava por trás dessa ação, por que eles foram lá na gente, porque eles falaram que nós estávamos, eles eram contra a posição do Partidão e que nós adotávamos a posição do Partidão, portanto, não estávamos de acordo. Mas havia muita coisa por baixo disso que não interessa aqui. O pior do que essa ação terrorista foi no dia seguinte, porque aí veio a Urbana, aquele pessoal todo, e aí, Plínio, os amiguinhos vieram aí, né, ainda tirando sarro da cara da gente. Mas no dia seguinte, a gente teve que ir lá com o Fleury para ver se a gente identificava os que tinham feito a ação. Sabe, era uma coisa assim, eles tinham todas, fotografias de todos, não só mas de todos os companheiros que estavam nessa luta, sabe? Eles fotografados entrando no barco, comprando pão, fazendo não sei o quê, sabiam tudo, sabe? Se eles quisessem matar todos naquele momento, como os que fizeram essa ação lá conosco foram mortos uma semana depois, na rua, foi... É bom contar isso porque talvez as gerações não percebam o terror que era esse período, né? E era terrível mesmo, não era fácil fazer teatro, não. Resistir não era fácil. Né? Você participou de uma experiência muito importante de popularização do teatro, que infelizmente acabou, eu digo infelizmente porque a gente sabe que era o Teatro Popular do SESI, do querido Osmar Rodrigues Cruz, que fazia espetáculos populares e clássicos também, e levava para tudo quanto era canto, de graça. Enfim, o SESI e a Fiesp resolveram fazer outra coisa, uma política mais de ostentação do que de popularização do teatro. Mas você fez lá o Noel Rosa. Aí, você falou o nome, Osmar Rodrigues Cruz, um grande homem de teatro, sabe? Um dos maiores que a gente já teve. Assim, um gênio nessa estratégia, sabe, de fazer teatro popular, de fazer grandes produções, sabe? Ele, por exemplo, antes havia a companhia do SESI, né? E eles montavam espetáculo, alugavam teatro, faziam e viajavam muito. Bons musicais, inclusive. Depois, então, resolveram construir lá o ralador de queijo lá na Paulista, porque o prédio da Fiesp é um ralador de queijo, entendeu? É assim, né? E então aí o Osmar passou a ter então um teatro, né, para ele fazer as produções dele ali.
o melhor teatro de São Paulo, porque era o Osmar supervisionando o engenheiro e arquiteto. Porque os engenheiros e arquitetos, eles acham que entendem de teatro, nunca pisaram em teatro. Aí fazem aqueles horrores. O Osmar estava lá, junto com Arquimedes, sabe? Grande mostrando como é que tinha que ser a tabuinha que vai ali no palco. Bom, enfim. E então vai ter que inaugurar o teatro lá do SESI. Quem o Osmar convida, convence a diretoria que tinha que ser assim, convida Plínio Marcos, que estava censurado até a alma, sabe? Isso foi em 77, no auge ainda da ditadura, e o Osmar convida Plínio Marcos para estrear o Teatro Popular do SESI na Avenida Paulista. Com o Noel Rosa. Com o Noel Rosa, com a vida do Noel Rosa. Então, esse Osmar, porque o Osmar sempre foi uma pessoa muito, sabe, da impressão que ele não vai fazer nada, não quer saber de nada, não sei o quê, mas ele fazia estes gestos, sabe? Isso que faz de uma pessoa um grande homem, sabe? Um homem corajoso, porque ele não ostenta, ele vai lá, convence a diretoria da Fiesp que tem que inaugurar o teatro com Plínio Marcos. Existe cota racial nas faculdades. Eu estou batalhando para ter cota de idoso nas novelas, entendeu? Em todo lugar. Porque a gente vai envelhecendo e todo mundo acha que a gente já morreu, que não existe mais a possibilidade de você levar a problemática dos idosos, que aí só é doença, sabe, é coisa excepcional. Não, sabe, são seres humanos que nem eu, tenho 70... Quantos anos eu tenho? 76 anos, já achei que era 7, eu falei, não é. Então, sabe, eu estou aqui inteiro, eu posso trabalhar muito, sabe? E, no entanto, nós não somos convidados, os velhinhos, as velhinhas não têm vez. Então, acho que eu estou batalhando por uma nova lei, que seja assim, qualquer novela tem que ter pelo menos 2 casais, não necessariamente marido e mulher, 2 casais de idosos, sabe? 2 velhinhas e 2 velhinhos, sabe? E que não sejam doentes, sabe? Que sejam pessoas saudáveis, que gostem de viver, que estão aí, que ainda vão viver até os 100 anos e que tenham um universo interior muito rico. Sabe? Porque quem pensa que eu já morri, que eu não penso em mais nada, está cometendo um grande equívoco, sabe? Então, nós temos uma beleza interior, nós, as velhinhas, sabe? Que acho que merece ser visitado e merece ser escrito, merece ser levado, sabe? Porque quem escreve, vamos ficar no caso das novelas, geralmente são jovens, sabe? Os mais velhos têm o quê? 50 anos? Não é nada, é uma criança, 50 anos, certo? Então, eles não conhecem, nem se interessam em conhecer o universo dos idosos, sabe? E não é problema dos idosos, é universo dos idosos. Riquíssimo. Sabe? Nós temos muita coisa para contar, para fazer, sabe? Para gozar, para usufruir, sabe? E para passar para as pessoas. Então, eu acho que tinha que ter uma lei que obrigasse a botar em toda coisa que se escreve, ponham idosos também. E convida a gente para trabalhar, entendeu? No próximo Persona em Foco, mais material inédito da nossa 3ª temporada. Novos depoimentos, novas revelações. Até lá!